Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no programa de hoje traremos atualizações importantes sobre o caso Cole Lehman. Se você achou que toda a polêmica ficou no vídeo 1, você tá muito enganado. Agora a parada ficou séria. Na versão 2.0 teremos investigação oficial da CrossFit, recompensa em dinheiro, conta do Instagram deletada e uma IA recompondo todos os passos do atleta. Se você gostou desse conteúdo, me acompanhe até o final desse vídeo. Se você não viu o primeiro vídeo do caso Cole Lehman, eu sugiro que você pare esse vídeo, retorne a assistir o primeiro capítulo e posteriormente você volta para a versão 2.0, que é uma continuação. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para facilitar o seu trabalho. Agora, se você já assistiu o capítulo 1, esse capítulo está ainda mais incrível. O caso do Cole está tomando proporções estratosféricas e todos os youtubers americanos estão numa caçada para desmascarar o maior trapaceiro da história da CrossFit. No primeiro vídeo, tudo eram suposições pautadas em bons critérios e com duas perguntas importantes. A primeira, por que o quinto colocado do Open teria performado tão mal no Mayhem Classic? E a segunda, seria Cole o maior impostor da história da CrossFit? Mesmo com uma investigação muito boa, ainda faltava a cereja do bolo, aquela prova cabal de que Cole era ou não o maior impostor da história do CrossFit. E na busca dessa prova irrefutável, começou uma caçada pelo workout 25.3 de Cole Lehman. Por quê? Porque nesta prova ele ficou em quinto no mundo, fazendo um tempo de 9,52. Apenas 6 atletas concluíram esse evento sub-10 e foi a melhor prova de Cole no leaderboard do Open. E um famoso youtuber americano começou a propor uma recompensa por esse vídeo. Andrew Hiller propôs abrir mão de toda a monetização do vídeo inicial do caso Cole Lehman, que estava em torno de $700 e 100 mil views alcançadas, caso Cole enviasse a ele um vídeo, não precisaria nem ser o vídeo do Open original, um vídeo atual, fazendo o 25.3, só que ele tinha que executar esse workout sub 10 minutos, como ele falou que fez lá no Open 2025. E essa proposta ficou ainda melhor, quando um canal americano, Keeping It Real, aumentou o valor proposto por Hiller para $2.100 pelo workout 25.3 de Cole. Porém, não tivemos resposta e o sumiço de Cole permanece. E o canal Keeping It Real, que é apresentado por Grant Hope, tentou uma nova alternativa nessa caçada em busca do 25.3 de Cole Lehman. Ele foi ao dono da academia que Cole disse que fez os workouts, pedindo para que ele olhasse nas câmeras de segurança todos os momentos possíveis nessa semana de envio do 25.3 para ver se ele encontrava Cole Lehman fazendo o workout. Porém, ele verificou as câmeras e não encontrou nada do Cole nessa semana do 25.3. Outras pessoas na box foram questionadas se viram Cole treinando na semana do 25.3 e eles também não viram. Para finalizar, Grant mandou uma mensagem a Cole Lehman perguntando o horário que ele executou a prova, que era muito simples. Se ele tivesse executado, era só ele dizer o horário, o Grant iria olhar nas câmeras de segurança e resolveria toda essa questão, mas Cole não deu resposta. E na busca dessa prova cabal, essa cereja no bolo, Grant Hopper teve uma ideia fantástica. Ele alimentou uma inteligência artificial com todas as performances de Cole Lehman, todas elas que nós temos certezas que ele executou. As provas que ele executou presencialmente, como o IF3, e as provas que ele executou online, mas que temos vídeo como as quartas de final do Open de 2024, montando um modelo estatístico com pontos fortes e pontos fracos de Cole. Grant ainda foi gentil com Cole, ele excluiu os dados do Mayhem Classic, o pior campeonato da história de Cole, porque, segundo ele, fontes disseram que Cole chegou no evento lá por 3 horas da manhã no dia do evento e isso pode ter comprometido sua performance. Finalizando a alimentação da IA, temos um modelo Cole Lehman de IA com mais ou menos 99% de precisão. Agora, com todos os dados alimentados, Grant Hopper ainda tinha uma missão um pouco desafiadora.
Ele precisava encontrar um atleta que participou das mesmas competições de Collie Lehman e que venceu ele em todos os quesitos. Lembrando, Lehman é um cara muito forte, então ele perdia diversas provas para esses atletas, mas ganhava de PR, tornando a missão um pouco mais difícil para Grant. E o único atleta que venceu Collie Lehman em todas as situações, campeonatos presenciais e campeonatos online, foi Jack Rosema. Então Grant alimentou todos os dados de Jack Rosema, igualmente fez com Collie Lehman. E aqui ao lado eu coloquei uma tabelinha simples para vocês verem como os dois performaram no Open 2025. E agora, com todos os dados alimentados na IA de maneira igualitária entre Collie Lehman e Jackson Rosema, Grant poderia sim fazer as perguntas para a inteligência artificial que todo mundo gostaria de saber. E a primeira pergunta foi sobre o 25.1 do Open 2025. Collie teria a competência para vencer Jack e qual seria um resultado possível para Collie? A IA respondeu que a fadiga afeta muito mais o atleta Collie do que o atleta Jack nessa modelo de prova e que um resultado plausível para Collie executar nessa prova seria de 270 a 285 repetições. Lembrando, Collie postou o resultado oficial de 329 repetições e a chance matemática que a IA propôs para que Collie vencesse Jack nesse workout era inferior a 10%. Posteriormente, Grant perguntou a IA sobre o 25.2, pedindo a ela um tempo plausível para que Collie Lehman executasse o workout, sabendo que o tempo de Jackson Rosema foi de 4:54 minutos. A IA respondeu que um tempo plausível seria de 6 minutos e 30 e que a chance de Collie Lehman vencer Jackson Rosema é inferior a 2%. E a próxima pergunta de Grant para a IA foi sobre o 25.3, aquele evento que todo mundo quer saber aonde está o vídeo. Ele perguntou qual seria um tempo plausível para Collie Lehman fechar o workout, sabendo o tempo de Jack Rosema, e que posição mais ou menos que ele ficaria no mundo nesse evento. Segundo a IA, um tempo plausível para Collie fechar a prova é de 13 minutos e 45 segundos e ele ficaria entre 4 e 6 mil no mundo nesse evento. Lembrando, Collie fez sob 10, 9,52, ficou em quinto nessa prova que foi a melhor dele no Open. Jack Rosema fechou essa prova em 10 minutos e 47 e a probabilidade, segundo a IA, de Collie vencer Jack nessa prova é inferior a 1%. E a próxima pergunta foi a mais interessante de todas. Grant pergunta para a IA, caso Collie finalizasse o odd 25.3 em 9 minutos e 52, qual a probabilidade dele ter trapaceado nesse workout? E a resposta dela foi que, usando uma inferência de Pequim, que Grant ele explica no vídeo dele o que é, analisando pontos fortes e fracos de Collie Lehman, o remo e as transições são o ponto negativo dele nesse workout. E que se ele terminasse o workout em 9 minutos e 52, provavelmente ele pegaria um top 10. E foi o que aconteceu, porque ele ficou em quinto lugar. Então até aí a IA está muito correta. Ela diz que um desempenho top 10 nunca foi visto em nenhuma análise sobre o Collie Lehman e que a probabilidade dele ter feito nesse tempo de 9,52 é inferior a 1% e a probabilidade dele ter trapaceado no 25.3 é de 99,99999%. E para finalizar o assunto da IA, Grant Hopper pediu que ela fizesse um resumo de todos os dados compilados. E ela concluiu que Jack Rosema venceria Collie Lehman em todos os eventos do Open, como ele já venceu em todos os campeonatos presenciais e em todos os campeonatos online que temos vídeo. E que a posição final de Collie Lehman no Open 2025 seria na casa de 1.000 a 2.000. E depois a gente comparou esse resultado com todos os atletas que venceram Collie Lehman na IF3 e todos eles ficaram mais ou menos nessa faixa também. E se você acha que já chegamos no final dessa história, ainda não. Todas essas informações levantadas pelos youtubers americanos acenderam um alerta na CrossFit. E o responsável pelos Games 2025 e por games de vários anos, Dave Castro, veio a público para dizer que sim, a CrossFit está investigando os scores do
Collie Lehman no Open 2025 e que logo teremos respostas oficiais se houve ou não houve uma fraude por parte do atleta. Lembrando, Collie ainda está classificado para o Syndicate, outra campeonato classificatório que dá a vaga ao CrossFit Games. E ele conseguiu essa vaga através da performance que ele postou no Open. Ainda tem muito questionamento de outros atletas pedindo a exclusão dele do campeonato e logo teremos uma resposta oficial sobre isso, mas eu acredito que ele vai ser desconvidado do Syndicate por não validar essa performance dele no Open. E logo que eu estava encerrando esse roteiro, tivemos mais uma informação do caso Collie Lehman. Ele excluiu todas as postagens da sua rede social, postagens essas que serviram de base para que os youtubers questionassem os resultados dele no Open. E outra informação importante, no final do vídeo 1, eu falei que tinha uma suposição que ele tivesse tido rabdomiólise após o Mayhem Classic. Esse quadro foi confirmado, ele ficou de 2 a 3 dias no hospital, já saiu e já está bem e, segundo informações, já anda até treinando por aí. E antes de encerrar o programa de hoje, eu gostaria de deixar a minha opinião sobre o caso Collie Lehman. Eu acredito sim que ele é o maior trapaceiro da história da CrossFit. Para mim, ele não performou com aqueles scores que ele postou no Open 2025, ele falsificou tanto a box que ele executou os workouts, quanto o judge que ele tem. E eu acho que a CrossFit tem que punir ele exemplarmente para que evite novas discussões desse nível nos próximos campeonatos online. Eu gostaria de saber de você que segue meu canal, por favor deixe no comentário se vocês acham que Collie é sim um trapaceiro ou não e se a CrossFit deve ou não punir ele por essa atitude que ele teve nesse ano. Se você chegou até o final desse vídeo, vai meu super agradecimento. Não esqueça de curtir, compartilhar, seguir o canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do nosso Odd News.